Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional em semana de Copa Libertadores da América. Amanhã tem Inter e Metropolitanos no Beira-Rio, Colorado buscando a primeira vitória na competição continental. Mano Menezes tem algumas novidades e também já começou a escalar esse time do Inter para encarar os venezuelanos aqui no estádio Beira-Rio. Enquanto isso, a diretoria foca em contratações, em especial aquelas que podem chegar no segundo semestre e até mesmo em 2024, caso do zagueiro Bruno Mendes. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu quero falar sobre as últimas informações do Internacional. Vamos começar falando sobre dentro do campo. Afinal, o Inter vem de um empate contra o Fortaleza, 1-1. Aliás, o único empate da rodada do campeonato foi entre Inter e Fortaleza. No mais, ou ganhou ou perdeu. Claro que tá muito no começo, eu não vou falar aqui sobre tabela do Campeonato Brasileiro, afinal, tá na primeira rodada, né? Próximo ao desafio do Inter no Brasileirão é em casa, contra o Flamengo, que goleou, né, o Curitiba 3-0 no Maracanã e momentaneamente é o líder por critérios de desempate, né? Ele e o Fluminense. Então domingo tem Inter e Flamengo no Beira-Rio, só que antes, né, o próprio Flamengo também se preocupa com a Copa Libertadores, o Inter também. O Flamengo joga contra o Nublense do Chile e o Inter vem a Porto Alegre para jogar contra o Metropolitanos da Venezuela, que perdeu o jogo de ida, ou melhor, jogo de ida não, né? A estreia na Libertadores para o Nacional de Montevidéu. Ou seja, o Metropolitanos é o lanterna do grupo com 0 pontos. O Nacional lidera com 3, Inter e Independiente Medellín tem 1 pontinho cada um, né? O Metropolitano já está em Porto Alegre, né? Chegou ontem à noite para ficar aqui hospedado, deve treinar no CT do Grêmio durante esta segunda-feira. E o Inter, na verdade, né, tem alguns mistérios na escalação para encarar esse Metropolitanos, que reagiu, né? Desde o sorteio da Copa Libertadores, a gente falava aqui que eles eram vice-lanterna do campeonato da Venezuela e de lá para cá emendaram 3 vitórias consecutivas no campeonato local. Venceram o Deportivo Zuliano, venceram o Carabobo e por último agora venceram o Estudiantes de Mérida, né? Então, 3 vitórias e aí estão em 6º lugar agora, deram um belo salto aí na tabela, mas ainda é o 6º colocado do campeonato local. O Inter, gente, tem alguns mistérios. Quais são eles? Para mim, o grande ponto é se Maurício joga ou não. E isso mexe muito na escalação do Inter. Porque na lateral direita, o Busto segue fora. O Igor Gomes fez uma boa partida contra o Fortaleza, o Mano até citou a questão física desse jogador, afinal, vinha de uma lesão muscular, vinha com pouco ritmo de jogo e por isso ele não quis escalar contra o CSA no Beira-Rio. Jogou o Matheus Dias improvisado, mas lá em Fortaleza jogou o Igor, né, que saiu no segundo tempo para evitar maior problema físico, jogou o Rômulo durante alguns minutos. Eu, se tivesse que apostar, acho que jogo o Igor Gomes, pela boa partida que fez lá em Fortaleza. Na zaga, o mercado deve voltar na vaga do Rodrigo Moledo, e aí começam as dúvidas. Qual será a abertura de meio-campo do Internacional? Em Fortaleza, Baralhas e Johnny. No Beira-Rio, algum Idepena, voltando para o meio-campo, com Maurício Alan Patrick, Wanderson e Luiz Adriano, é pelo menos a tendência desse time, que ainda tem, como eu disse, dúvidas, treina hoje à tarde e já concentra para o jogo de amanhã, 7 da noite, no estádio Beira-Rio, onde o Inter vai fazer a sua estreia em casa na Copa Libertadores da América. Já deixa aqui nos comentários qual time tu gostaria de ver em campo para esse confronto. O que é certo, né? Kehler e Luiz Adriano vão jogar. O Mano já confirmou isso na coletiva após jogo do empate contra o Fortaleza. Kehler, né, não jogou contra o Fortaleza porque o Mano queria dar um pouco de ritmo para o John, para quando precisar ter 2 goleiros em ritmo de jogo. E o Luiz Adriano, segundo ele, ficou em Porto Alegre para ganhar questões físicas, né? Não para ser poupado, né? Para que tenha melhor condição de jogar na terça-feira, né? O Inter entende que ele estava um pouco defasado fisicamente quando veio para cá, então é o problema que o Inter tenta resolver e aí o Luiz Adriano ficou em Porto Alegre. Beleza? Terça-feira tem Inter e Metropolitanos no Gigante e tu sabe que a tua parada obrigatória
é na Inter Store Beira-Rio. Tem muitos produtos novos do Inter, a coleção de 2023 tá linda, né? Treino, agasalho, parká, as camisetas de jogo tu pode personalizar na Inter Store Beira-Rio, já com patch, né, da Libertadores da América, então tu pode fazer tudo isso com eles. Se tu por um acaso não vem pro Beira-Rio na terça-feira, nem no domingo contra o Flamengo, eu tô deixando o link da Inter Store Beira-Rio na descrição aqui do vídeo, porque eles enviam para todo o Brasil. Então tu pode fazer a compra e receber na tua casa. A Inter Store vai até você, combinado? Então chama eles, o link tá na descrição do vídeo. Combinado? Vamos falar de negócios, né? De negociações do Inter. Afinal, estive em Fortaleza e é claro que a gente vai colhendo alguns bastidores em relação às movimentações ou às ideias do Inter no mercado da bola. Uma informação importante, tá? O Matheus Dávila trouxe, né, lá no A Dupla, uma informação relevante para mim. O empresário do Bruno Mendes está em Porto Alegre e ele vai sentar para conversar com a direção do Internacional. O Inter traça um plano para repatriar o Bruno Mendes. Isso não é de hoje, faz algum tempo já que o Inter fala em trazer de volta o Mendes. Por quê? Porque é um jogador que está em final de contrato. O contrato dele com o Corinthians encerra no final de 2023, ou seja, a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato para chegar livre no ano que vem. Por que o Inter está pensando em zagueiros para o ano que vem? Porque o Inter tem dois zagueiros acima de 35 anos, Moledo e Mercado. E é muito improvável que eles fiquem mais uma temporada juntos, a não ser que estejam jogando muito. Mas o Inter deve abrir mão de um deles, pelo menos é a tendência. E o Bruno Mendes é um zagueiro que se identificou com o Inter e que o Inter prometeu, inclusive, para ele, quando ele foi embora lá na metade do ano passado, que faria um esforço para repatriá-lo. E o Inter vai fazer, tá? A renovação com o Corinthians está travada financeiramente falando. O Bruno pediu cerca de 800 mil reais para o Corinthians, né, para ter uma valorização e ficar por lá, e agora vai conversar com o Internacional. É um nome que o Inter quer. E o próprio presidente Alessandro Barcelos, eu trouxe aqui no canal, vê com bons olhos tentativas de pré-contrato. E essa é a busca incessante do Inter no mercado. O Inter está procurando jogadores que possam assinar de forma gratuita. Gratuita entre aspas, né, que não tem um custo de transferências com o clube, né, com um detentor de direitos. O Inter aí oferece luvas e consegue diluir durante todo o contrato dele aqui. E aí facilita financeiramente para o clube. Estou falando do Bruno Mendes e o Inter tenta também Matias Rojas. E tem uma galera dizendo que não, né, que não vem, que não é tentativa, que vai para o Botafogo. Até pode ser, né, que ele não venha para o Inter, mas o Inter está tentando sim a contratação desse jogador. É visto como a melhor reposição para o Maurício, que está na iminência de ser negociado, né, para o futebol do exterior no meio do ano ou até mesmo no fim da temporada. Mas o Inter vai tentar este atleta. Assim como não desistiu de Martegani, jogador do São Lourenço, que teve uma lesão agora recente, no jogo do São Lourenço contra o Estudiantes de Mérida pela Copa Sul-Americana, e o Inter tenta, né, traçar um plano para contratar esse jogador na metade da temporada. Ele não pode assinar pré-contrato, seria realmente uma compra do Inter. Aliás, o Inter tenta dar uma injeção de qualidade nesse grupo na metade do ano. O Inter entende que chegando vivo até julho, quando abre a janela internacional no dia 3, tu incorporar Ener Valencia, Charles Arangues e mais alguns jogadores de um bom calibre, tu consegue virar favorito à disputa pelo título, né? Seja ele do Brasileirão, da Copa do Brasil ou da Libertadores da América. E aí, este é o plano da direção. Nesse momento, o Inter vai forte na janela da metade do ano. Você contrataria quem na metade do ano? Deixa aqui no comentário. Não esquece de deixar o like, te inscrever e de passar em KTO.com, né? Afinal, teve a rodada do Campeonato Brasileiro nesse fim de semana. Como é que vocês foram? E tem agora também jogos pela Libertadores Sul-Americana, né? Então te registra lá para dar essa brincada com a KTO.com. O meu código é COLAR para ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Beleza? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!